A glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Glória a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, ó Deus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Oh, aleluias. Que as palmas louvem o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Adora Ele com todo o seu coração, com todas as suas forças. Ele vai cuidar dos teus sonhos, da tua casa, daquilo que você veio pedindo para Ele com todo o seu coração. Quando você busca a presença dEle, Ele cuida dos teus sonhos. Só não pare de adorar. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Tem pra onde fugir? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está.
se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. O Deus te sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adoro, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adoro, Senhor. Tem adorador aí? Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Nossa força vem de ti, Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adoro, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adoro, a voz de Deus. Te adoro, a voz de Deus. Aleluia, Deus, tu és santo. Que as palmas louvem o nome do Senhor. Que nada venha te parar, que nada venha te desanimar. Às vezes você pode estar pensando assim: hoje é uma noite fria, pastor, eu estou cansada. É merecedor o descanso daquele que trabalha, que trabalhou o dia inteiro. Mas o Senhor, Ele vai te honrar o teu esforço de ter deixado a tua casa, deixado o teu cantinho, o teu lugar de repouso e falado assim: não, Senhor, hoje eu vou na tua casa te adorar, Senhor. Hoje eu vou buscar a tua presença, porque o Senhor sonda e conhece o meu coração. Oh, aleluias. Tu és santo, Deus, tu és soberano.
Peça para o Senhor transformar a sua vida. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche, Senhor. Enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Salva-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma vidas. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor. Transforma-me, mude as nossas vidas. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me,
já sondou o seu coração. Eu creio que Ele já quebrantou o seu coração. Agora Ele vai encher o seu coração e deixa Ele te usar. Que as palmas louvem o nome dEle. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, no livro de Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém? Livro de Colossenses, depois de Efésios, Filipenses, antes de Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Pode tomar seu assento? Coloca a mão sobre o seu coração e ore ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós oramos, te bendizemos, te louvamos. Que o Senhor venha falar conosco segundo o desejo do seu coração, ao coração de cada um de nós nessa noite de Parnassá, Jesus, que é o antecipar das bênçãos do Senhor, meu Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Este versículo, nós meditarmos nessa palavra, que tudo que nós fizermos, tudo, fazei-o como ao Senhor e não aos homens, que nós iremos receber o galardão do Senhor. Tudo que você fizer, seja qual for, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja, em tudo, você fazer como ao Senhor e não aos homens. Porque os homens, eles são ingratos, não veem muitas das vezes o nosso esforço verdadeiro, as nossas sacrifícios que temos a fazer, as nossas lutas, os nossos cansaços, os nossos desgastes. E quando nós olhamos para essa palavra, que tudo que nós fizer como ao Senhor e não aos homens, nós temos a plena convicção de que Deus está vendo tudo que você faz, que não é aos homens, é ao Senhor, e nisso você vai receber o galardão do Senhor, porque as pessoas nunca vão dar aquilo que você merece, aquilo que você espera, aquilo que você quer muitas das vezes, mas nós servimos a um Deus que Ele é favorável, o favor não merecido do Senhor, que mesmo você sem merecer algo da parte do Senhor, Ele vai te dar, porque se você fizer tudo como ao Senhor e não aos homens, você vai receber o galardão do Senhor, e este galardão ele vai muito mais além
daquilo que você está plantando no seu dia a dia, com choro, com lágrima, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. O Kairos de Deus não é o Cronos, neste exato momento. 7h55 da noite. Existe o Kairos de Deus, que quando chega o tempo de Deus, o Kairos de Deus, Ele dá o galardão que você merece. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes na obra do Senhor. Nós devemos a ser firmes e constantes, que o nosso trabalho, a Bíblia diz que não é vão no Senhor. Tudo que você faz, tudo que você está aqui hoje, nesta noite friosa, podia estar na sua casa, não é vão no Senhor este trabalho, que mesmo às vezes, com poucas pessoas, que mesmo às vezes, talvez você sozinho, da sua casa, vem buscar o Senhor, existe o tempo de plantação, existe o tempo que Deus está te olhando e está vendo tudo que você está enfrentando, os obstáculos, os gigantes, as lutas, as provações, a tua carne, o teu físico, o teu ego, e você mesmo assim você faz como ao Senhor e não aos homens, e nisso você vai receber o galardão do Senhor. É como a esposa, o marido, a Bíblia diz que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher andar ao lado do marido, caminhar junto. Quando você faz e dá a sua vida à esposa como a Cristo deu à igreja, quando você amar a tua esposa, você amar o teu marido como ao Senhor e não aos homens, que o casamento ele é algo que é desafiador. Você vai receber a sua parte, porque existe a lei da semeadura, a lei do retorno, e quando você faz como ao Senhor e não aos homens, você irá receber do Senhor a porção dele, aquilo que tem preparado para você, e sabendo que o seu trabalho nunca será vão no Senhor. Sempre faça o bem, mesmo que às vezes você queira fazer o mal. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, porque é algo que é do ser humano, é a natureza adâmica, mas nós temos que ter a natureza de Jesus, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, e você e eu temos que ser pessoas espirituais, porque nós nascemos de Jesus, da água e do Espírito, da palavra de Deus. Aí você vai ter o retorno para a sua casa, para a sua família, para os teus sonhos e para os teus projetos. Então não faça, porque o homem, ele te desaponta, te abandona, te deixa, às vezes você perto de um abismo, a andar, e talvez aí na frente você vai cair no buraco, mas o Senhor não. É aquele que te livra, que te guarda todos os dias da sua vida, que está com você. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite: algum dia Jesus te decepcionou? Algum dia Jesus te abandonou em algum momento da sua vida? Ah, pastor, mas nem tudo foi o que eu queria, o que eu almejava. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nem tudo vai ser do nosso jeito, porque do jeito de Deus é sempre melhor para as nossas vidas, ainda que nós não entendemos, não compreendamos, mas que a vontade de Deus vai ser sempre melhor. Por quê?
porque Deus sabe o amanhã, Ele sabe lá na frente, e nós somente temos que agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que acontece, agradecer ao Senhor em todo tempo, em todo momento, e saber que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Nesse exato momento, agora, meia hora atrás, 40 minutos, nós vimos para cá antes de passar aqui onde tem a rodovia Carvalho Pinto. Nós passamos por baixo e viemos reto pela Dutra, na estrada velha ali, que passa o posto e vem reto. Um carro perdeu o controle ali, eu creio, na curva e bateu direto num poste. O farol do carro voou a mais de 100 metros, irmãos. A hora que eu olhei, o farol do carro lá longe, e o carro saindo uma fumaça, e as pessoas vindo na rua articulando com a mão. A pastora só falou: Rodrigo, abaixa, diminui a velocidade. Nós passamos ali. Talvez poderia ser nós, mas o Senhor nos guardou e nos livrou. Talvez ali em poucos instantes, aquele carro ali desgovernado, que perdeu ali a direção, podia nós estarmos ali, estava quase, acabou de acontecer, poucos instantes. Então nós temos que agradecer ao Senhor em todo tempo, em todo instante, até pelos atrasos, até pelos minutos, até pelos segundos, porque Deus está te dando livramento e você não está entendendo. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pela igreja, pelo seu casamento, pelos teus filhos, pelos teus sonhos e pelos teus projetos. Direita os caminhos tortuosos, Jesus. Cada vez mais diminuindo. Remove os obstáculos, Jesus. A palavra diz em Tiago 4,12: humilhai-vos perante o potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele nos exaltará. Jesus, que tudo que nós viemos a fazer, que venha a ser ao Senhor e não aos homens, Jesus. Porque é do Senhor que irá vir a recompensa sobre as nossas casas, sobre nossas famílias. Perdoa, Jesus, nossas falhas, nossos erros, as nossas inconstâncias, os nossos momentos de fraquezas, de dúvidas, de limitações. Ah, Senhor, o galardão, ele sempre virá do Senhor, a resposta, ela sempre virá do Senhor, meu Pai. Por isso, prepara o caminho, Jesus. Endireita as veredas, Jesus. Tira as algemas, meu Pai. Remove os obstáculos. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta, Jesus. Ah, Senhor, não existe porta de bronze que o Senhor não possa abrir, Jesus. Nós oramos por nossas casas, por nossas famílias, pela igreja, pela vida do Beg, do pastor Damião, pela vida da minha avó, pela saúde da minha casa, da minha família, saúde emocional, saúde física, Jesus, saúde psicológica, Pai.
Oh, Pai querido, nos corações de cada um dos teus filhos, nos casamentos, meu Pai, de cada um que aqui congrega conosco, meu Pai, sobre a criação, a educação dos filhos, o crescimento, o amadurecimento, que tudo, Pai querido, venha ser, meu Pai, para o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, meu Pai, porque dele, por ele, para ele, que sejam todas as coisas, Jesus. Nós oramos pelo prefeito de Taubaté, de Caçapava. Ah, Senhor Jesus, um dia o Senhor virá para buscar a tua igreja, Pai. Ah, Espírito Santo, nós iremos receber o nosso galardão, ó Deus, de tudo que nós plantamos nessa terra, meio às dificuldades, os dias difíceis, carregando a nossa cruz, meu Pai querido, levando o Evangelho, a Tua Palavra mesmo, Pai querido, recebendo, Senhor Jesus, as calúnias, as perseguições, as injúrias, Jesus. Mas um dia o Senhor virá, e nós temos o galardão preparado para nós, meu Pai, uma coroa de glória, Jesus, a coroa da salvação, ó Deus, que tanto o inimigo quer nos roubar, nos tirar da Tua casa, da Tua presença, Jesus. Assim como o salmista diz: ah, Senhor, não retires de mim o Teu Santo Espírito, Pai. Vai, anda, cai, esfriando a cova na bajai. Nos fortaleça, Jesus. Nosso casamento, Senhor, nossa vida. Todos os dias, meu Pai, nós te pedimos a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é soberano, Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, nós vamos rasgar nossos corações, se Deus. você descer e fizer teus grandes feitos de novo, Espírito Santo, como nos tempos o Senhor sabe o dia de passados, amanhã, mostra Jesus. teu braço forte, ó grande Rei. Mostra, Senhor Jesus, as Tuas mãos de poder, meu Pai. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Jesus. Que venhamos a voltar, Senhor Jesus, ao primeiro amor, meu Pai. A orar como orávamos antes. A buscar a Tua presença, Jesus. O passado já passou, aquilo que nós fazíamos antes, Senhor Jesus. Mas que o nosso presente, Senhor Jesus, venha ser, meu Pai querido, diferente, Jesus. Que o nosso caminho venha ser aberto pela Tua mão forte de poder, meu Pai. Aviva-nos, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, traz avivamento, Senhor Jesus, na igreja do Senhor, meu Pai. Prepara, Senhor Jesus, todas as coisas do futuro, Deus. Remove os impedimentos, as barreiras, abre os caminhos.
Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que estiver atrapalhando, tudo aquilo que não provenha do Senhor, meu Pai. Que a Tua presença venha a ir à frente, o general de batalha, Deus, a trazer, Senhor Jesus, a resposta para cada um dos Teus filhos, para a igreja do Senhor, meu Pai. Nós oramos, depositamos no altar do Senhor, meu Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Nós entregamos a Ti, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Traga, Senhor Jesus. O dia, Senhor Jesus, da colheita, Deus. Traga, Espírito Santo de Deus, a resposta. Traga, Espírito Santo de Deus, o tempo, Senhor Jesus, da colheita, do avivamento, a cura dos casamentos, a cura, a restauração dos filhos, a libertação dos filhos, a libertação no casamento, a libertação, meu Pai querido, em cada um dos Teus filhos, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, cura, Senhor Jesus, as emoções, as fragilidades. O Senhor aqui abre a ferida e que a cura, Jesus. Nós te pedimos essa noite, cura, Espírito Santo de Deus, vidas essa noite, casamentos essa noite, vidas financeiras essa noite. Entra com providência, entra com livramento, entra, Senhor Jesus, com as Tuas mãos de poder, meu Pai, de refrigério, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, com Teu agir, com Teu querer, em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, traga, Senhor Jesus, a resposta. Traga o quebrantar do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos sobre os Teus pés. Estende suas mãos agora em direção da tua casa. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, pela nossa casa. Que haja paz, Senhor Jesus. Que haja mansidão. Que a Tua presença, Jesus, venha ser estabelecida, Jesus. Tira toda peste perniciosa, toda mortandade, Senhor Jesus. Praga alguma chegará em nossa tenda, Senhor Jesus. Que todo problema, toda dificuldade, toda fragilidade, toda enfermidade venha cair por terra. E que venha ter o livramento, que o guarda de Israel venha nos guardar e nos livrar, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, as Tuas mãos, meu Pai, o Teu agir e o Teu querer, Espírito Santo de Deus. Estende suas mãos para cá em direção à igreja agora. Espírito Santo, nós oramos, Pai, pela igreja, pela vida do Beg, do pastor Damião, da Rose, esposa do Damião, que vai passar por outra cirurgia. Cuida dele, cuida dela, cuida da família do Beg, cuida, Senhor Jesus, dos negócios, cuida da igreja,
Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Jesus. E o tempo é do Senhor, meu Pai. O agir é do Senhor e nós viemos a descansar no Senhor. E que tudo venha a ser em conformidade com a tua vontade, Jesus. Todos os nossos sonhos, os nossos projetos, remova todas as barreiras, os impedimentos, e que nós venhamos a receber aquilo que tu tem preparado, Senhor Jesus. Hoje é noite de Parnassá, o antecipar das bênçãos do Senhor. Antecipe, Senhor Jesus, aquilo que tu tem preparado, aquilo que estiver retido no mundo espiritual. Entrega sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Honra a fé dos teus filhos, Jesus. Porque nós estamos há tanto tempo esperando o agir do Senhor, e nós almejamos pelo melhor, Jesus, e entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim, que nós vamos a dar no altar do Senhor e dar com alegria. Não é com tristeza você entregar o dízimo, a oferta. Eu vou lá, pego o meu dinheiro, meus 10%, e dá com tristeza. Ah, mas vai faltar para me pagar minhas contas. Está difícil a situação. A Bíblia diz que nós temos que dar com alegria. E ninguém vence ao Senhor no tocante a dar. Porque Deus, Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. E que nós vamos entregar como ao Senhor e não aos homens. Muitas pessoas patrocinam grandes empresas, negócios, patrocinam coisas que desagradam ao Senhor. Você está abençoando a casa do Senhor. Você está abençoando a obra do Senhor. A igreja, ela é um corpo administrativo e espiritual. Deus não precisa do meu dinheiro. Quem cuida da casa do Senhor é Deus. Só que nós temos que entregar para o Senhor, para que nós venhamos a receber a porção, aquilo que é direito para nossas vidas. Lá Malaquias 3:10, quando a Bíblia diz que nós trazemos o dízimo na casa do tesouro, Deus repreende o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Mas não é barganha com o Senhor. Eu vou entregar porque Deus vai me abençoar. Eu vou entregar porque senão, não pode entregar também com medo, irmãos. Se eu não entregar o dízimo, vai vir o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor nas minhas finanças. Não, você tem que dar ao Senhor e dar com alegria. Amém? Pode entregar a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio, amém? Pai, nós oramos pelos dízimos e as ofertas alçadas, Jesus. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que muito dá, colherá o muito, Senhor Jesus. Que tudo que foi plantado, Senhor Jesus, nesta igreja, Jesus, que os teus filhos venham colher 100 vezes mais a porção que tem preparada para cada um dos teus filhos, porque o Senhor é que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, mas que também prospera, Jesus. Tira toda a causa que tiver travada no uso espiritual, que estiver na justiça, Jesus. Repreenda, Senhor Jesus, todo impedimento, toda barreira, tranca a rua, Jesus. Entrega causas que estão travadas na justiça, posse, Senhor Jesus, que os teus filhos venham colher o financeiro, o melhor do Senhor, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Alguém tem algum pedido de oração? Benedito? Amém. Mais alguém?
Almir, Benedito, Almir, continue orando também pela minha avó, está se recuperando, já começou a andar na andador, né? Graças a Deus. Deus venha estar fortalecendo e cuidando a cada dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos pela vida do Almir, pela vida do Benedito, pela família de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça, a tua paz, o teu livramento sobre a vida da minha avó, Senhor Jesus. Da recuperação dela, Pai. Na saúde, Senhor Jesus, ao caminhar com as suas pernas, Jesus. Que o Senhor venha fortalecer a cada dia com restauração, com cura, com renovo, Jesus. Nós entregamos a família, cada um dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor Jesus. Cuida, restaura, liberta, entra com providência, com livramento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Domingo será o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Iremos assentar à mesa com Cristo, amém? Às 19 horas, iremos participar de um grande banquete espiritual. Só falte se Jesus voltar para você, irmão. Se você estiver lá no hospital, o pastor tem que ir lá no hospital visitar você depois da igreja. Não perca culto de Santa Ceia por nada, só se Jesus voltar. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por este culto, por esta noite, por cada um dos teus filhos que mesmo ao dia a dia, correria nossa de cotidiano, mas nós estamos aqui para buscar a tua presença e viemos aqui a orar. E por isso, Senhor Jesus, tu tem grandes coisas para cada um dos teus filhos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, porque os seus filhos não mediram esforços para estar aqui nesta noite. Por isso que o Senhor venha despedi-los debaixo da tua graça, da tua paz. Fortalece eu e Senhor Jesus, e que domingo estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor na noite de Santa Ceia, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e todos dizem amém. No nome de vitória, no 3, 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Amém?